Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Todo mundo tem seus segredos, inclusive eu e sim, até você. Literalmente, ninguém, em nenhum lugar, é um livro totalmente aberto. Nem mesmo o lugar mais sagrado de todos, o Vaticano. Na verdade, pode te chocar saber que o Vaticano tem mais segredos do que a maioria, e nós conhecemos alguns deles. E em breve, você também. Estes são 15 segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Número 15. O Tribunal Secreto do Vaticano. A Penitenciária Apostólica é uma corte oculta, estabelecida pelo Papa Alexandre III em 1179, para lidar com pecados de natureza gravíssima. Esse tribunal, envolto em segredo até 2009, trata de casos tão severos que apenas o próprio Papa pode conceder absolvição. Enquanto padres e bispos podem absolver pecados tão graves quanto o genocídio, a corte secreta lida com transgressões ainda mais sérias. Estas incluem tentativas de tirar a vida do Papa, quebra do sigilo da confissão por padres e outros delitos considerados piores do que o genocídio. Decisões sobre tais casos são tomadas pelo Papa e pelo chefe do tribunal, o penitenciário mor, em reuniões privadas. Estas sessões são consideradas questões de consciência e são mantidas longe do escrutínio público, com detalhes rigorosamente confidenciais. Número 14. Os misteriosos arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano abrangem 53 milhas de prateleiras e contêm documentos que datam de 12 séculos atrás. Apesar de serem rotulados como secretos, estes arquivos são conhecidos por existirem, embora o acesso é severamente restrito. Apenas um seleto grupo, incluindo estudiosos e jornalistas verificados, pode explorar esses documentos e, mesmo assim, somente após um rigoroso processo de aprovação. Os arquivos são passados de papa para papa desde 463 d.C. E os documentos só são disponibilizados 75 anos após sua criação. Esse atraso significa que registros relacionados a tópicos controversos, como as ações do Papa Pio XII durante o Holocausto ou os diversos escândalos de abuso da Igreja, continuam escondidos do público. Convenientemente, esses registros não estarão acessíveis por algum tempo. Em 2019, o Vaticano renomeou esses arquivos históricos para Arquivos Apostólicos do Vaticano, mas o mistério em torno deles persiste. Você deve se manter até o seu último suspiro na Igreja Católica. Os papas geralmente são esperados para servir até morrer. Dos 123 papas eleitos ao longo do último milênio, apenas 5 renunciaram. O primeiro foi Bento IX, que se tornou papa aos 20 e poucos anos e é a única pessoa a ter servido múltiplos mandatos, sendo expulso em 1046. Ele retornou meses depois, apenas para renunciar novamente em 1045, esperando se casar. Quando sua amada o rejeitou, ele recuperou brevemente o papado, antes de ser removido de vez em 1047. A segunda renúncia veio de Papa Gregório VI, que se afastou em 1046 sob pressão dos bispos. Em 1294, Papa Celestino V renunciou após apenas 5 meses, temendo que não fosse apto para o papel. Seu sucessor o prendeu para impedir qualquer tentativa de recuperar o papado, e Celestino morreu em cativeiro. 10 meses depois, em 1415, em meio a um cisma com 2 papas reinantes, Gregório XII renunciou para resolver a crise, permitindo a remoção do papa rival em Aenum e a restauração da unidade à Igreja. A renúncia mais recente foi a de Papa Bento XVI em 2013, que citou motivos de saúde para sua saída. No entanto, rumores sugerem que ele foi forçado a sair devido a vazamentos de relatórios sobre suas dificuldades com a gestão da Igreja e transparência. Número 12. Beber é um pecado? Se beber fosse considerado um pecado, uma parte substancial da população global estaria em apuros, especialmente aqueles que vivem na cidade do Vaticano. Curiosamente, os residentes do Vaticano são conhecidos por consumir mais vinho por pessoa do que qualquer outro país no mundo. No entanto, de acordo com o independente jornal local, o cidadão médio do Vaticano bebe cerca de 74 litros de vinho por ano. Para colocar isso em perspectiva, isso é o dobro da quantidade consumida pelo residente médio da Itália ou França, 3 vezes mais do que uma pessoa no Reino Unido, e 6 vezes mais do que a média americana. Essa alta taxa de consumo é atribuída a alguns fatores demográficos,
como a população ser geralmente mais velha, de classe alta e composta por homens bem educados. Além disso, as refeições costumam ser comunitárias, o que leva a um consumo de vinho mais frequente. O uso regular de vinho em cerimônias religiosas, como a comunhão, também contribui para isso. Número 11. Papa Bento XVI, um nazista? Nascido Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI foi convocado para o Corpo Antiaéreo Alemão em 1943, enquanto ainda estudava no seminário. O pouco conhecido fato de que ele fez parte da juventude hitlerista gerou certa polêmica antes de sua eleição como Papa em 2005, 3 dias após seu aniversário de 78 anos. Como jovem soldado, Ratzinger passou por treinamento em Munique e mais tarde trabalhou em uma fábrica de motores de aeronaves da BMW. Fotos da época mostram ele em um uniforme paramilitar em uma fábrica onde centenas de trabalhadores forçados em uniformes de campos de concentração também trabalhavam. Em 1945, Ratzinger desertou de seu posto e foi capturado, passando um tempo em um campo de prisioneiros de guerra. Mais tarde, ele passou por uma investigação conduzida pelo Centro Weissol, que o absolveu de quaisquer acusações de antissemitismo. Número 10. Os órfãos de Duplessis. Nos anos 1930 e 1940, o premier de Quebec, Maurice Duplessis, apoiado pela Igreja Católica, iniciou uma revolução conservadora que levou a uma era conhecida como a Grande Escuridão. Duplessis, com o apoio da Igreja, organizou um esquema chocante para reclassificar crianças órfãs como doentes mentais, mesmo quando não eram. Esse diagnóstico incorreto tinha motivação financeira, pois órfãos traziam um subsídio de $1,25 por dia, enquanto pacientes mentais valiam $2,75 por dia. Tragicamente, muitas dessas crianças foram submetidas a lobotomias desnecessárias, tratamentos de choque e contenções físicas, sofrendo abusos significativos. Cerca de 20 mil crianças foram erroneamente classificadas como doentes mentais, levando a uma vida de trauma. Mais tarde, esses indivíduos, conhecidos como os órfãos de Duplessis, buscaram justiça e compensação do governo canadense, eventualmente recebendo um acordo financeiro de Quebec. Apesar disso, a Igreja Católica ainda não se desculpou por seu envolvimento no escândalo. Número 9. Diretrizes para padres que têm filhos. Até o século XII, padres católicos eram permitidos a se casar, mas uma mudança na doutrina da Igreja impôs o celibato e proibiu o casamento entre padres. Ao longo dos anos, o voto de celibato foi desafiado, particularmente quando se trata de padres tendo filhos. Em 2017, a Igreja Católica na Irlanda deu um passo significativo ao publicar diretrizes para padres que têm filhos, reconhecendo publicamente pela primeira vez que tais situações realmente ocorrem, apesar da exigência de celibato. Em 2019, a CBS News entrevistou Vincent Doyle, fundador do Coping International, um grupo de apoio para filhos de padres. O site de sua organização agora apoia 50 mil usuários em 175 países, fornecendo o apoio necessário à assistência àqueles afetados por essa questão. Número 8. Papas terríveis. O lado sombrio do papado. Poderia-se supor que o papel de papa seria reservado para homens de alta moral e bom julgamento. No entanto, ao longo dos 2000 anos de história da Igreja Católica, alguns papas foram notórios pela falta de ambos. Entre os 266 homens que ocuparam o cargo papal, vários ganharam fama pela sua má conduta. João XII, que serviu como papa de 955 a 964, é frequentemente citado como um dos piores, marcado por enganos, crueldade e completa irresponsabilidade. Conhecido por seu comportamento violento e imoral, João XII foi um assassino, jogador e adúltero, ganhando o título de pior papa da história. No entanto, talvez o mais infame de todos tenha sido Alexandre VI, cuja notoriedade inspirou um livro de E.R. Chamberlain, intitulado Os Papas Maus. Nascido Rodrigo Borgia, Alexandre VI liderou a Igreja de 1492 a 1503. A família Borgia, conhecida por suas atividades criminosas, foram uma das famílias mais poderosas na Roma renascentista. Atividades criminosas foram uma das famílias mais poderosas na Roma renascentista. Alexandre VI era tão corrupto e sedento por poder que se tornou um personagem em Assassin's Creed 2. Ele foi acusado de assassinato, nepotismo e de ter vários filhos de múltiplos casos. Outro papa notório foi Estevão VI,
que governou por um breve período de 896 a 897 antes de ser executado devido ao seu comportamento bizarro. Estevão VI nutria tanto ódio por seu predecessor, o Papa Formoso, que exumou o cadáver de Formoso e o levou a julgamento. Ele gritou acusações ao Papa morto, mutilou o corpo e depois o jogou no rio Tibre. Número 7. A Mulher Papa. A lenda da Papisa Joana. Segundo a lenda, uma mulher disfarçada de homem subiu ao posto mais alto da Igreja Católica Romana, conhecida como Papisa Joana, ou, oficialmente, Papa João VII. Ela teria sido eleita após a morte do Papa Leão IV. A história diz que Joana ganhou reputação como professora e estudiosa respeitada em Atenas, antes de, eventualmente, ir para Roma. No entanto, a narrativa dá uma reviravolta quando Joana, disfarçada como João VII, fica grávida. Seu segredo foi revelado quando ela deu à luz em plena rua durante uma procissão. Testemunhas enfurecidas supostamente a amarraram a um cavalo e a arrastaram até a morte. Apesar da popularidade duradoura dessa história, historiadores geralmente a consideram um mito, provavelmente criado por críticos antigos da Igreja. Número 6. Casos de abuso sexual. Um escândalo que abalou a Igreja. Os escândalos de abuso sexual têm sido uma mancha devastadora na Igreja Católica por décadas, com milhares de casos envolvendo padres predadores vindo à tona. Relatos significativos surgiram nos Estados Unidos em meados da década de 1980. No entanto, alguns dos casos mais notórios, particularmente na Irlanda e na Áustria, só vieram a público em meados da década de 1990. Na Irlanda, o escândalo envolvendo o padre desacreditado Brendan Smith até contribuiu para a queda do governo em 1994. Durante anos, não havia uma política para proteger as crianças ou para garantir que tais crimes fossem denunciados às autoridades. Desde então, líderes da Igreja fizeram inúmeros pedidos de desculpas pelas ações do clero, tanto do passado quanto do presente. Nos Estados Unidos, o jornalismo investigativo expôs o abuso generalizado por padres e incentivou vítimas de todo o mundo a se manifestarem. Entre 2000 e 2010, várias dioceses dos Estados Unidos fizeram acordos com as vítimas. Em 2019, o Papa Francisco prometeu que todos os abusadores seriam levados à justiça, sinalizando um compromisso muito esperado para lidar com os segredos mais sombrios da Igreja. Número 5. Capital do crime do mundo. O improvável título do Vaticano. O improvável título do Vaticano. A cidade do Vaticano, o menor país do mundo, abrangendo apenas 110 acres, ganhou o inesperado título de capital do crime do mundo. Apesar de sua pequena população de cerca de 1.000 residentes, o Vaticano vê um número extraordinário de casos criminais. Em 2006, com menos de 500 residentes, a cidade registrou 341 casos civis e 486 casos criminais. No entanto, não são os residentes que são responsáveis pela maioria dos crimes. São os milhões de turistas que visitam todos os anos. As multidões de visitantes fazem do Vaticano um paraíso para batedores de carteira e pequenos ladrões. A situação se complica pela ausência de uma prisão na cidade e pela presença de apenas um juiz. Criminosos pegos na cidade do Vaticano são normalmente escoltados até a fronteira com a Itália, como parte de um acordo entre as duas nações, permitindo que a Itália se encarregue da acusação. Esse acordo incomum destaca os desafios únicos de manter a lei e a ordem em um Estado soberano tão pequeno, mas muito visitado. Número 4. Escândalos do Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, é uma fonte de controvérsia desde sua criação em 1942. Estabelecido durante a Segunda Guerra Mundial para contornar as restrições financeiras impostas pelos aliados, o banco rapidamente ganhou notoriedade por suas operações sigilosas. Ele conquistou um lugar na lista das 5 instituições mais envolvidas em escândalos do Business Insider devido a seus negócios obscuros. Graças à sua isenção das regulações financeiras de tempo de guerra, o Banco do Vaticano se tornou um refúgio para aqueles que buscavam realizar transações longe dos olhares curiosos, ganhando a reputação de principal banco offshore do mundo.
Nos anos 1970, as conexões do banco com o crime organizado se tornaram evidentes quando foi implicado em lavagem de 900 milhões de dólares em títulos e valores mobiliários falsos. Um dos incidentes mais infames envolveu o arcebispo Marines, que era tanto o chefe da segurança papal quanto o diretor do Banco do Vaticano. Ele foi ligado ao colapso do império financeiro de Michele Sindona, após uma perda de 30 milhões. Este escândalo foi apenas o início. O colapso do Banco Ambrosiano permanece como o mais notório, com uma perda de 1,4 bilhões de dólares em empréstimos sem garantia ligados ao Banco do Vaticano. Embora o Vaticano tenha pago 244 milhões de dólares em um acordo, ele nunca admitiu qualquer irregularidade. Em 2009, um jornalista italiano publicou um livro detalhando o histórico de corrupção do banco, incluindo contas de caridade falsas, lavagem de dinheiro e desvio de fundos. Apesar da exposição negativa, os escândalos continuaram. Em 2012, 4 padres foram investigados por operarem contas ligadas à máfia. E, em 2013, outro padre foi preso por usar o banco para contrabandear milhões de euros para a máfia. Parece que o Vaticano preferiu enfrentar as consequências legais em vez de arriscar conflitos com o crime organizado. Número 3. Contrabando de nazistas para a segurança. O papel do Vaticano após a derrota da Alemanha nazista e a Segunda Guerra Mundial. A Europa se tornou um lugar perigoso para ex-oficiais nazistas que rapidamente buscavam refúgio em outros lugares. Surpreendentemente, eles receberam ajuda tanto do Vaticano quanto da Cruz Vermelha em seus esforços de fuga. Milhares de documentos vazados dos arquivos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o pesquisador da Universidade de Harvard, Gerald Steinecker, iluminaram como notórios criminosos de guerra, como Adolf Eichmann, Joseph Mengele e Klaus Barbie, conseguiram escapar durante o caótico período pós-guerra. A Cruz Vermelha dependia fortemente de referências do Vaticano e de verificações militares para emitir documentos de viagem conhecidos como 10 a 100S. A pesquisa de Steiner indica que a Cruz Vermelha emitiu pelo menos 120 mil desses documentos, com 90% dos ex-nazistas fugindo da Europa pela Itália. A Comissão de Refugiados do Vaticano também desempenhou um papel crucial, fornecendo identidades falsas para os fugitivos nazistas. Apesar das crescentes evidências, o Vaticano tem consistentemente se recusado a comentar ou a liberar os documentos relevantes de seus arquivos secretos. No entanto, o Papa Francisco prometeu em 2020 tornar esses registros públicos, o que pode lançar mais luz sobre esse capítulo sombrio da história. Número 2. Genocídio de Ruanda e o envolvimento da Igreja. Em 2017, o Papa Francisco emitiu um pedido de desculpas pelo papel da Igreja Católica no genocídio de Ruanda em 1994. Mas muitos argumentam que um pedido de desculpas está longe de ser suficiente, dada a gravidade dos acontecimentos. Durante o genocídio, que ocorreu entre abril e julho de 1994, membros do clero católico em Ruanda foram acusados de ajudar no massacre do grupo étnico Tutsi. Sobreviventes e autoridades do governo de Ruanda relataram que milhares de vítimas foram mortas em igrejas onde haviam buscado refúgio. Embora alguns padres e freiras tenham corajosamente protegido pessoas, escondendo-as em igrejas, reitorias e conventos, outros, chocantemente, participaram do genocídio. Uma figura notória foi o padre Athanase Seromba, que ordenou que escavadeiras demolissem sua igreja paroquial, matando 2.000 pessoas dentro dela. As irmãs Gertrude e Maria também traíram aqueles que buscavam refúgio, levando grupos de milicianos ao convento e à garagem onde mulheres e crianças estavam escondidas. Tanto o padre Seromba quanto as irmãs foram eventualmente processados por seu papel nesses crimes horrendos. O envolvimento de membros da Igreja no genocídio de Ruanda permanece um aspecto profundamente perturbador da história da Igreja. Além desses casos de grande repercussão, a cumplicidade da Igreja Católica no genocídio foi generalizada, com muitos membros do clero participando ativamente ou facilitando a violência. Por exemplo, houve relatos de padres que se recusaram a oferecer abrigo a tutsis em fuga, ou até mesmo os entregaram às milícias. Em alguns casos, igrejas, que tradicionalmente eram vistas como locais de refúgio,
tornaram-se cenas de massacre em massa, com milhares de pessoas sendo assassinadas em lugares que deveriam ser seguros. O pós-genocídio deixou cicatrizes profundas na comunidade católica de Ruanda e levou a um declínio significativo na confiança na Igreja. Muitos ruandeses que antes viam a Igreja como uma autoridade moral começaram a questionar seu papel e a sinceridade de seus ensinamentos. Essa crise de fé foi exacerbada pelo fato de que alguns membros do clero que participaram do genocídio fugiram do país e buscaram refúgio em outras nações, às vezes com a ajuda da própria Igreja. Os esforços para levar os responsáveis à justiça continuam em curso. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda e os tribunais ruandeses têm processado vários membros do clero por sua participação no genocídio. O padre Seromba foi condenado à prisão perpétua pelo TPIR em 2006, e as irmãs Gertrude e Maria foram condenadas pelos tribunais ruandeses. Essas condenações, embora significativas, representam apenas uma fração dos envolvidos, e muitas vítimas e suas famílias continuam buscando justiça. Nos anos seguintes ao genocídio, a Igreja Católica em Ruanda fez esforços para expiar seu papel nas atrocidades. Esses esforços incluem pedidos públicos de desculpas, a criação de memoriais e a participação em iniciativas de reconciliação voltadas para a cura das profundas divisões dentro da sociedade ruandesa. No entanto, essas ações não mitigaram totalmente os danos causados à reputação da Igreja em Ruanda e além. O genocídio ruandês também levou o Vaticano a refletir sobre seu papel mais amplo em conflitos globais e as responsabilidades dos líderes religiosos em tempos de crise. Os eventos em Ruanda foram citados em discussões sobre a necessidade de maior responsabilidade e transparência na Igreja, especialmente em suas relações com governos e seus próprios membros. Apesar desses esforços, a sombra do genocídio ruandês continua a pairar sobre a Igreja Católica. A falha em prevenir e, em alguns casos, a participação ativa em uma violência tão horrenda permanece como uma mancha moral significativa na instituição. Para muitos, o envolvimento da Igreja no genocídio serve como um lembrete impactante do potencial das instituições religiosas para serem cúmplices em atrocidades quando falham em manter suas responsabilidades morais e éticas. Número 1. O Exército de Exorcistas do Vaticano, um ressurgimento do antigo ritual. Se você conhece alguém que tem agido de maneira estranha ou dizendo coisas sem sentido, ele pode estar possuído. Ou, pelo menos, é o que alguns acreditam. Felizmente, a Igreja Católica possui um grupo de padres treinados especificamente para lidar com tais situações. Esses padres não são clérigos típicos. Eles fazem parte de um grupo de elite reconhecido pelo Vaticano, especializado na prática antiga do exorcismo. Embora exorcismos possam parecer algo medieval ou saído de filmes de terror, o ritual passou por um ressurgimento nos tempos modernos, particularmente desde o início dos anos 990, a Associação Internacional de Exorcistas foi estabelecida. Essa organização, composta por padres de 51 países, inclui cerca de 400 exorcistas treinados só na Itália. Na Itália, a demanda por exorcismos é incrivelmente alta, com centenas de milhares de pedidos a cada ano. A popularidade dos exorcismos cresceu tanto que o falecido padre Gabriel Amort, um renomado exorcista do Vaticano, afirmou ter realizado 130 mil exorcismos ao longo de sua vida. Esse número impressionante destaca a persistente crença na possessão demoníaca e a relevância contínua dos exorcismos dentro da Igreja. Com o tempo, os métodos usados em exorcismos também evoluíram. Por exemplo, em 2018, o cardeal Ernest Simone, de 89 anos, relatou realizar até 5 exorcismos por dia por telefone, de sua casa na Albânia. De forma semelhante, Bob Larson, fundador da Escola Internacional de Exorcismo, adaptou-se à tecnologia moderna, oferecendo seus serviços via Skype. O exorcismo, antes considerado uma relíquia de uma era passada, encontrou nova vida na era digital. A Igreja Católica reconhece oficialmente a prática, e a demanda por exorcistas treinados aumentou significativamente ao longo dos anos. Em resposta, o Vaticano continuou a apoiar e expandir sua rede de exorcistas para atender a essa crescente necessidade. A abordagem da Igreja em relação ao exorcismo também se tornou mais estruturada.
A Associação Internacional de Exorcistas, por exemplo, foi oficialmente reconhecida pelo Vaticano em 2014, dando à prática um selo formal de aprovação. Essa organização não apenas treina padres nos rituais de exorcismo, mas também lhes fornece apoio contínuo e recursos. O objetivo da associação é garantir que os exorcismos sejam realizados corretamente e que os padres estejam bem preparados para lidar com os desafios psicológicos e espirituais que possam enfrentar, distinguindo entre casos genuínos de possessão e aqueles que podem ser psicológicos por natureza. Como resultado, os exorcistas frequentemente trabalham de perto com profissionais médicos para descartar doenças mentais antes de proceder com um exorcismo. Essa colaboração entre os campos espiritual e médico reflete o esforço da Igreja para modernizar a prática, enquanto mantém sua significância religiosa. O exorcismo continua sendo um tópico controverso. Céticos argumentam que o ritual tem raízes em superstições e falta credibilidade científica. No entanto, para aqueles que acreditam em seu poder, o exorcismo é uma ferramenta vital para combater o mal e restaurar o equilíbrio espiritual. O continuado apoio do Vaticano ao exorcismo ressalta seu compromisso em atender às necessidades de seus seguidores, mesmo em questões tão misteriosas e incompreendidas como a posse demoníaca. A demanda por exorcismos não se limita a países tradicionalmente religiosos, como a Itália. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um aumento notável nos pedidos de exorcismos nos últimos anos. Essa tendência foi atribuída ao aumento das práticas ocultas, à popularidade de mídias com temas sobrenaturais e a um senso geral de desconforto espiritual. Para atender a essa demanda, os Estados Unidos viram um aumento no número de padres sendo treinados como exorcistas, seguindo o exemplo dado pelos seus colegas italianos. Em conclusão, o exército de exorcistas do Vaticano representa uma fascinante interseção entre rituais antigos e práticas modernas. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu!